Olha que interessante. O reverendíssimo soberano da lei à época, que já faleceu, ele nunca se declarou Buda. Ele nunca falou que agora ele teria atingido o estado máximo de iluminação e que, portanto, as pessoas deveriam deificá-lo. Muito pelo contrário, porque essa é uma história que é contada dentro da internet, em alguns grupos que vocês entram, em alguns livros, em algumas revistas. O reverendíssimo soberano da lei, Nikkei Shonin, ele nunca se declarou Buda e nunca falou para as pessoas que eles deveriam deificá-lo como um Deus, como uma autoridade máxima, que somente através dele iria ser conduzida as pessoas à iluminação. Ele fala que justamente que esse é o que pode acontecer também na Soka Gakkai. Não transforme nenhum ser, nenhuma pessoa em deuses, em pessoas que devem ser veneradas, ou seja, em pessoas que devem estar acima, do próprio Nichiren Daishonin, que atingiu a iluminação. Ele explica isso aqui na revista. A nossa fé deve ser a fé no Daigon Honzo e em Nichiren Daishonin, como o Buda dos últimos dias da lei. Foi exatamente isso que Nichiren Daishonin deixou escrito nas escrituras que foram transferidas a Nico Shonin. Ele não escreveu que nós deveríamos deificar pessoas que fizessem, por exemplo, milhares de shakugurus e transformá-los em deuses e começar a devotar a vida a eles, a colocar eles nas orações silenciosas e devotar a nossa vida a isso. Muito pelo contrário. Então, o reverendíssimo soberano da lei Nikkei Shonin jamais ele se declarou uma seita Nikken. Ele jamais se declarou que atingiu a iluminação e não tinha essa pretensão, conforme ele mesmo orienta na revista que ele tinha o direito aqui de falar da terceira civilização. Adicionalmente, eu espero que os senhores compreendam a nota oficial de 8 de outubro de 1979, emitida na sede religiosa da Nichiren Shoshu, e o comentário do presidente Hiroshi Hoshō. Assim fazendo, a Soka Gakkai tornar-se-á uma organização ainda mais bela para o Koseruf. Então, essa nota oficial, provavelmente, eu não tenho ela aqui, mas eu imagino, e pelos estudos que eu tenho de outros documentos registrados em cartório, como a excomunhão que ocorreu, em que ele explica detalhadamente todas as modificações que foram feitas, principalmente em relação à inscrição de Gohonzon, a modificação do Gongyo, as orações silenciosas que foram modificadas. Isso existem documentos. Então eu imagino que essa notificação oficial de 8 de outubro de 1979 tenha sido justamente sobre essas modificações, E assim foi entregue ao presidente da época da Soka Gakkai, que está aqui escrito, que ele até fez um comentário. E assim fazendo, a Soka Gakkai tornar-se-á uma organização ainda mais bela para o Koseruf. Como eu havia falado na matéria passada, em uma nota oficial publicada em uma dessas revistas, Soka Gakkai e seus líderes máximos juraram corrigir os seus desvios doutrinários e da prática que já estavam começando a acontecer. E aqui também houve uma outra notificação e eles também retornaram falando que iriam modificar esses desvios. Não é preciso dizer que todos os que tentaram quebrar a unidade de Taidoshin baseado no Daigon Honzo estarão agindo como um demônio que precisa ser derrotado. Por que um demônio que precisa ser derrotado? Porque nós não podemos modificar os ensinamentos de Nichiren Daishonin conforme foi deixado a Nico Shonin e juramentado pela própria Soka Gakkai Internacional, então apenas para que a gente possa começar a entender as origens das distorções
doutrinárias e da prática da Soka Gakkai Internacional, com o objetivo de solucionar essa questão de Gohonzon, principalmente, né? Porque eu pelo menos tenho uma grande experiência de vida, na minha própria vida, do que foi eu recitar 10 anos num Gohonzon concedido originariamente conforme os preceitos juramentados pelos presidentes da Soka Gakkai, né, que eram concedidos pela Nichiren Shoshu, como também eu tenho a experiência de o que aconteceu na minha vida quando os dirigentes da Soka Gakkai entraram na minha casa, da minha família, né, e trocaram. E assim eles trocaram o Gohonzon originário, que existia toda uma tradição passada pela cerimônia de abertura dos olhos no templo Taisekiji, que é uma das escrituras e orientações deixadas por Nichiren Daishonin, um Gosho, sobre a abertura dos olhos, cerimônia de abertura dos olhos, né? E inscrito pelos sumos prelados sucessivamente, e assim distribuídos aos membros à época da Soka Gakkai, como era o meu caso, ao começar a recitar em um outro tipo de Gohonzon que não passa por nenhuma cerimônia de abertura dos olhos e não é feito de acordo com o que foi transmitido formalmente, por escrito formalmente por Nichiren Daishonin. Eu gostaria de declarar e deixar mais claro para os que ainda não conhecem a verdadeira história, porque não existe Seita Nikken, tá, amigos? Isso nunca existiu. O que existe é a Nichiren Shoshu, que fez um acordo com o Tsune Samburu Makiguchi Josei Toda. O reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, ele nunca se declarou uma pessoa que deveria ser deificada ou mestre da vida. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa que protegia a lei, como eu falei aqui, protegia os fundamentos básicos da transmissão, porque assim devemos levar para toda a eternidade. Então a minha reflexão é: imagine que todas as pessoas, de todas as instituições, comecem então a propagar o Nam-myoho Renge-kyo, da forma como eles pensam na cabeça deles, né? Sem nem como leigos, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Ele faz uma grande organização, principalmente hoje em dia pela internet. Qualquer um pode chegar na internet e começar a falar. Eu posso chegar lá e começar a falar: olha, gente, eu estou aqui com uma organização que vai conduzi-lo à iluminação, etc e tal, e começar a fazer uma grande organização. E aí esses líderes, eles vão se tornar pessoas admiráveis por outras pessoas, porque quando você ajuda alguém, ensina alguma coisa para alguém, né, essa pessoa vai passar a te admirar e vai ter uma certa gratidão por você. E aí cada um desses líderes vão ser um mestre que vai, de alguma forma, estar sendo venerado e deificado pelos seus membros. E aí cada um deles também vão começar a criar uma forma de entregar Gohonzon. Imagina a confusão que isso não vai dar. Então não é uma questão de você escolher qual é a melhor organização, mas sim qual é o caminho correto e qual é a forma correta de conduzir todas as pessoas a alcançarem a iluminação e a elevação interna dentro de cada uma delas. Pensem sobre isso. Não podemos deificar pessoas, endeusá-las e venerá-las como mestre da vida para sempre, porque nós devemos seguir as 3 grandes leis secretas, assim como era na origem da Soka Gakkai. Até mesmo o Dr. Daisaki Ikeda, tenho aqui revistas em que ele fala sobre isso.